Paz do Senhor Jesus, mulher revestida de poder, força e autoridade. Revestida agora com a armadura que o Senhor nos entrega. É o cinturão. Sim, o cinturão que é a verdade do Senhor. Ele nos entrega armaduras e hoje nós vamos falar sobre o cinturão. Sim, o cinturão que fala na palavra do Senhor. Você já leu Efésios 6:10, que fala da armadura de Deus? E aqui nós iremos então ver aqui no 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, fique firme. É a palavra do Senhor que diz: portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, nos dias difíceis, no dia sem paciência, quando a guerra ela é tão forte que você precisa de quê? Estar firme aonde? Na palavra, que é o que? A verdade. Sim, é o cinturão, é o que nos assegura, é o que está preso a nós. É uma necessidade que nós precisamos estarmos seguras, cingidas dessa armadura. A palavra do Senhor diz: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade, quem é a verdade? Jesus. E é Jesus que nos reveste, é Jesus que nos ensina que com Ele nós vencemos as artimanhas das trevas, do mal, porque a verdade é quem nos liberta, a verdade nas nossas palavras, nas nossas ações, na nossa vida, é quem faz com que o inimigo seja derrotado. A palavra do Senhor, ela nos faz revestir na verdade que é o Senhor. E Paulo ali, como um soldado que ele foi, antes de conhecer o Senhor Jesus, ele era um soldado com armadura, ele precisava de capacete, ele precisava da couraça, ele precisava do cinturão, ele precisava de um escudo e ele precisava estar calçado, ter todo revestido com as suas armaduras. E Paulo viu que ali, para um combate, o homem estava todo protegido, lutando contra o outro homem, entrando numa guerra física. Mas a nossa guerra, Paulo diz que a nossa guerra agora é espiritual. Quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus, com a palavra, então nós começamos a entender que nós precisamos de armaduras. E ele diz que se nós fizermos como faz um soldado que se prepara para uma guerra, nós estaremos vencendo, nós estaremos protegidos, nós estaremos fortes. A palavra do Senhor diz que nós devemos estar o quê? Estejam cingidos em prontidão com a verdade. Sim, estejam com a verdade. Vamos nos revestir da armadura de Deus. O cinto da verdade, louvado seja Deus. E o cinto segurava a couraça. Aquela mantimenta que eles tinham, aquele ferro no corpo. E o cinto segurava também a espada. Então Paulo vê que tudo era necessário para um combate. E tudo na nossa vida espiritual, da parte do Senhor, do que Ele nos dá, é necessário. É necessário que eu e você esteja com essas armaduras. Todos nós temos combate, lutas diárias. Sim, na área emocional, na área espiritual, na área financeira, na nossa área psicológica, onde o inimigo ele ataca muito, é a nossa mente. E nós precisamos estar com as armaduras que o Senhor nos dá. E se nós estivermos com o cinturão, que é a verdade, que é a palavra de Deus, a nossa luta, nós iremos todos os dias descobrir que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as potestades, é contra as forças invisíveis. Sim, a nossa luta não é contra os da nossa casa, não é contra um vizinho que nos aborrece, não é contra uma pessoa. Não, a nossa luta é o que está por trás de tudo isso. O inimigo, com as armas dele.
ele é mentiroso. E nós só podemos derrotar o inimigo com a verdade. E quem é a verdade? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade que nos reveste. Ele é a verdade que nos cinge. Ele é a verdade que nos fortalece. A palavra do Senhor diz que o nosso combate espiritual, a palavra de Deus em Efésios 6:10, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Receba esta palavra. Ela é a tua armadura. Ela é a tua segurança. Ela é o teu cinturão. É o que te faz ficar ajustada. É o que te faz se sentir bem com o Senhor. Então o Senhor diz: vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando. Nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Por isso, peguem agora, olha a ordem que a palavra da verdade nos dá. Peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir os ataques do inimigo. E depois que lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Sim, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A sua luta não é contra mim. A minha luta não é contra você. A nossa luta é contra as artimanhas do mal. É contra a mentira. Quando ele se levanta para dizer que eu e você somos isso ou aquilo. Quando alguém se levanta para dizer que nós somos algo que o Senhor não tem dito. Então, tome a armadura. Tome a palavra de Deus. Ela é o teu cinturão. Ela é o teu ajuste. Ela é o que te mantém ligado ao teu corpo, o Espírito Santo, que é a verdade do Senhor, que te transforma, que te liberta, que te cura, que te reveste, que te dá poder, autoridade. A nossa luta é contra as forças das trevas. O cinto da verdade é para estar bem ajustado em nós, que é a palavra de Deus, porque das principais armas do inimigo é a mentira. A arma do diabo é a mentira. E se nós não tivermos o cinto da verdade como a palavra de Deus, não teremos como prender as armas de ataque. Sim, nós não teremos como enfrentar o inimigo. Se nós tivermos aquele que me aborrece, eu usar as mesmas armas que ele está usando, então eu sou tão parecido quanto ele. Mas quando nós temos um revestimento, quando nós obedecemos o que é do Senhor para fazer, nós nos tornamos com as armaduras certas. Nós não falamos as mesmas palavras que o diabo sabe falar. Nós não teremos os mesmos pensamentos, nós estaremos firmes. A palavra do Senhor diz que depois de lutarmos até o fim, nós continuaremos firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Usem a verdade como cinturão. O soldado de Cristo deve estar ligado com o general, que é o Senhor Deus, com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica no Espírito. Você tem feito tudo isso? Teu cinturão está bem ajustado? Você tem usado as armaduras que o Senhor tem te dado? Ou você acha que a falha está sempre no outro? Mas a verdade te revela que assim como você quer mudança na vida do outro, o Senhor também quer fazer as mesmas mudanças na tua vida. E se o teu cinturão estiver bem ajustado, que é a palavra da verdade, você irá compreender, assim como o próximo precisa dos ajustes do Senhor, nós também precisamos. Nós também precisamos. E eu tenho aprendido tanto
com a verdade que é o Senhor. Quando o Senhor me disse, esse dia mesmo aqui pertinho, o Senhor disse para mim que eu não tenho nenhum direito de dizer que eu não amo tal pessoa. Eu não tenho nenhum direito, porque isto não vem do Senhor. Mas o direito que eu tenho é de ter as armaduras de Deus para aprender com o Senhor o que Ele quer me ensinar. A amar o mais difícil. A pedir a Deus que me capacite nesse amor para levar ao que está precisando. E eu quero dizer, são as armaduras de Deus que abrem os nossos olhos, os nossos entendimentos, a força que nós precisamos para ter sabedoria e saber agir numa guerra. E a nossa luta é contra as potestades. E só alcançamos a vitória na palavra. Sim, na palavra, buscando a verdade. Esse cinturão que Paulo nos apresenta, que o soldado normal, quando vai para a guerra, ele tem todo um equipamento preparado. E Davi nos faz lembrar disso. Davi, quando foi para derrotar Golias, colocaram nele armaduras. E Davi sentiu um peso, aquelas armaduras de homens, toda a armadura, ele se sentiu incomodado. E como Davi era um homem espiritual, um homem que buscava o Senhor, ele sabia que não seria aquelas armas feitas por mão de homens que iria fazer com que ele derrotasse o problema daquele momento, o destruidor, o perverso. Então ele fez o quê? Eu vou no nome do Deus vivo, do Deus que eu sirvo. E é essa armadura que Deus nos dá. Nós vamos no nome do Deus vivo, do Deus que nós servimos. O Deus que nos apresenta a palavra dele, dizendo que depois de lutarmos até o fim, nós continuaremos firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Use a verdade como cinturão. Querido e amado Deus, é a tua palavra que nos ensina, Pai, o quanto nós precisamos ser revestidas da tua verdade. A verdade que derrota Satanás, a verdade que destrói todos os planos, todas as artimanhas, a verdade que me trouxe neste dia aqui para falar, meu Deus, da tua palavra, dessa ferramenta, dessa estrutura, desse poder, desse revestimento, dessa arma tão poderosa que é a tua palavra, é a verdade nos meus lábios, é a verdade nos meus pensamentos, é a verdade na minha vida, é a verdade, meu Deus, para ser transparente, é a verdade para os dias que o inimigo, Pai, me vê quando eu não estou, meu Deus, de prontidão e vigilante, mas a verdade do Senhor me leva para o tempo que é para te buscar, que é para se revestir. Em nome de Jesus, assim eu também te peço, Deus. Oh Deus, vai com toda a armadura, meu Deus, que o teu povo está precisando e reveste, oh Deus, reveste de sabedoria, reveste com a tua palavra que é a verdade, reveste com a oração, reveste, meu Deus, com a obediência, reveste, Pai, para que todos estejam firmes, oh Deus, e lutarem até o fim e continuarem firmes sem recuar, em nome de Jesus. Fica com Deus. E esta é a palavra que o Senhor manda te entregar, o cinturão, que é a verdade, que é a palavra que te reveste e te sustenta, no nome de Jesus.